Olá, bem-vindos ao canal República. Hoje vamos falar do que se passa com o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ou então, poderíamos também dar como título desta opinião, Marcelo e os compadrios com o governo do António Costa. Checkmate para Marcelo Rebelo de Sousa. O caso que hoje nos ocupa é o chamado caso das gêmeas brasileiras e o compadrio que foi feito com o governo do António Costa, hoje de missionário. Aliás, fazem as manchetes dos noticiários neste momento em Portugal e mesmo no estrangeiro. O que resta saber é se o Presidente da República continuará a jogar por baixo da mesa, como já é o seu hábito, ou então nos vai falar abertamente e com clareza aquilo que fez ou que deixou de fazer, ou as negociações que fez com o gabinete e com o Primeiro-Ministro de Portugal. Com tantas revelações nos últimos tempos, é impossível não associar a falta de conduta na responsabilidade política do Presidente e aquela feita juntamente com a do Primeiro-Ministro. Os casos de corrupção do Governo e o caso do Presidente da República estão cada vez mais em sintonia, infelizmente, para os portugueses. A situação das gêmeas luso-brasileiras que passaram à frente de outras crianças portuguesas para serem tratadas na atrofia muscular espinal com um dos medicamentos mais caros do mundo, repito, esse medicamento e o tratamento custa na ordem dos 4 milhões de euros, pagos por nós todos, tem entrado em várias contradições e tentativas de fugas à verdade. A primeira consulta terá sido solicitada por um secretário de Estado à diretora do Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria. No entanto, o antigo secretário de Estado PS da Saúde, o Sr. António Lacerda Salles, reiterou que, e passo a citar, nenhum secretário de Estado, nem ninguém, tem poder para marcar consultas, nem para influenciar ou violar quer a consciência, quer a autonomia de qualquer médico. Sábias palavras, serás que é verdade? Para surpresa de todos, e todos os dias há novos dados, hoje, com o envolvimento do nome do filho do Presidente da República, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, reparem, o próprio Presidente não o trata por seu filho, mas Dr. Nuno Rebelo de Sousa, elucida bem as relações que existem em Portugal. E apesar destas informações, e de modo subtil, o Presidente da República tentou descartar responsabilidades, mas não descartou as mesmas para o próprio filho ao governo. Uma moralidade muito esquisita. Envolvido em trocas de e-mails que simplesmente desapareceram, aliás, torna o caso quase caricato, parece que a Alzheimer na esfera política veio para ficar. Funcionou com Ricardo Salgado e Marcelo Rebelo de Sousa parece querer seguir o mesmo intento do não me recordo, não me lembro, no que se refere ao caso dos e-mails. Mas em Portugal nem todos comem gelados com a testa. O Partido Chega admite propor inquérito parlamentar sobre o caso, aliás, já pediu uma audiência à antiga ministra Temido e ao antigo secretário de Estado Lacerda, que foi recusado pelo PS, visto que Marcelo não podia ter agido sozinho. A questão é saber até que ponto o envolvimento do governo em parceria com o seu Presidente criou esta situação. Parece, então, que o Presidente das selfies é apenas um algoritmo de propaganda enganosa. Marcelo Rebelo de Sousa não só demonstrou não ser afinal o Presidente de todos os portugueses, como até ser Presidente de algumas pessoas estrangeiras, nomeadamente com nacionalidade brasileira, que, com cunha direta, conseguiram o acesso a hospital e a tratamentos que os portugueses não têm direito. E, de certo modo, não foi ao acaso que, na sua visita ao Canadá em setembro, na cerimónia de lançamento
da primeira pedra do futuro Centro Magalhães, tiveram as insinuações que revelaram o seu poder e a complicidade estreita com o governo. Referiu então que, se em 2025 faltasse fundos para o Centro Magalhães, tentaria convencer alguém a complementar o financiamento. Quem, Sr. Presidente? Quem? E que tipo de financiamento? E que o poder dos antigos Presidentes da República era muito grande. E realmente deve ser. Já conseguiu que 2 crianças do outro país conseguissem, em 10 dias, serem nacionalidades portuguesas e acederem a um tratamento de 4 milhões, que eu repito, as crianças portuguesas nem todas têm acesso. Num cúmplice elogio, o governante do PS, Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, referiu que o Presidente recebia mais afetos e carinho fora de Portugal que dentro. Deve ser por esse motivo que o Presidente se alegra tanto nas suas saídas do país. Ainda nessa visita, o Presidente da República revelou a sua cumplicidade com o Primeiro-Ministro, já que na primeira audiência com ele iria indicar para que no próximo ano visitasse o Canadá. Mas tendo em conta a situação atual e os problemas de corrupção do atual governo, já não será neste ano nem nos próximos como Primeiro-Ministro. Graças a Deus. Esta ligação ao governo socialista sempre foi questionada. E já em 2020, pela voz do deputado André Ventura dos partidos Chega, sobre a complicidade do Marcelo de Rebelo de Sousa com o governo, se fazia ouvir sem que existisse noção do que se passaria em 2023. O presidente do Chega, enquanto candidato a Belém, afirmava nessa altura que Marcelo Rebelo de Sousa era o Presidente da República mais cúmplice com o governo desde o 25 de Abril, funcionando como para-raios do Primeiro-Ministro António Costa, e que esse seria o seu legado enquanto chefe de Estado. Esse compadrio com o governo PS era visível no apelo sucessivo para aprovar os orçamentos de Estado do Partido Socialista. Já no mês de maio de 2023, e apesar das várias ocorrências que meteram o governo numa posição de destaque pelo pior motivo, estamos a falar no caso Galamba, onde existiu agressões no seu ministério, mentiras, faltas de verdade, o Presidente nunca dissolveu este governo. Apesar de ter à disposição os seus poderes constitucionais, não os utilizou nem para a dissolução do Parlamento, nem para a admissão do Executivo, sempre em nome da estabilidade. Foi necessário o escândalo da corrupção no início do mês de novembro, com os contratos da exploração de lítio no norte de Portugal e hidrogênio verde em Sines, o que levou o Primeiro-Ministro a se demitir depois de ser alvo de um inquérito no Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, foi na mesma altura que tivemos a informação que a polícia tinha detectado e confiscado mais de 78 mil euros em notas na casa do Primeiro-Ministro em São Bento. Marcelo Rebelo de Sousa teve assim que aceitar a admissão do Primeiro-Ministro António Costa e adiar a publicação do decreto para janeiro para permitir a votação da proposta orçamental e a entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2024. Assim, no dia 7, vai exonerar o Governo e dissolver o Parlamento no dia 15 de janeiro de 2024 e convocar assim eleições para dia 10 de março. Posteriormente, o novo Governo poderá fazer um orçamento retificativo para não ficar amarrado às opções do PS e Deus sabe como elas são muito más e nefastas para o nosso país. Muita tinta ainda vai correr com todas estas histórias em que a corrupção tem sido sempre o tema do dia. E esperamos que no dia 10 de março os portugueses votem pela mudança. Portugal merece mais, os portugueses merecem mais. Foi Carlos Medeiros para o canal República.